Olá, você pessoal, nosso 11º Encontro de Biologia, professor Cornélio, prazer imenso estarmos novamente com você para continuarmos discutindo aspectos importantes da fisiologia. E hoje a aula é muito importante, fique muito atento, porque se nós pegarmos os Enems e analisarmos uma retrospectiva rápida, vamos ver que praticamente todos os anos nós tivemos algumas questões relacionadas sobre sistema imunológico, sistema de defesa. É o que nós queremos debater com você hoje, que, claro, é uma aula que vai servir para você também no dia a dia entendermos algumas coisas fundamentais, como nós, por exemplo, nos defendemos. Como que é um soro, como que é uma vacina. Em que momento você utiliza um soro, em que momento você utiliza uma vacina. O que é imunização passiva, o que é ativa. Esses processos todos serão avaliados por nós aqui na aula de biologia. Então acompanhe a aula de hoje, vamos falar sobre sistema imunológico. O sistema imunológico ele tem várias funções. O sistema imunológico tem por função combater micro-organismos invasores, bactérias, fungos e até, se pensarmos, vírus, etc., né? E até destruir algumas estruturas que não são micro-organismos, por exemplo, uma fagulha, uma poeirinha que entrou, etc., né? Limpeza do organismo, retirando as células mortas e renovação de determinadas estruturas. E, infelizmente, aqui pode acontecer, inclusive, a rejeição de enxertos realizados. Tá? É uma função também do sistema imunológico. Outra coisa importante que o sistema imunológico pode ter memória, isso em muitos momentos é muito significativo. Faz com que nós, num segundo contato, vamos reagir com muita mais rapidez e, claro, com muito mais quantidade e qualidade na resposta. É ativo contra células alteradas que diariamente surgem em nosso corpo como resultado de mitoses anormais, ou seja, de cânceres. A maior parte das mitoses anormais são corrigidas, são destruídas pelo nosso sistema imunológico. Tá? O sistema imunológico possui órgãos linfóides interessantes, chamados primários e secundários. Os primários, a medula óssea, tá? E o timo. O timo é uma glândula que nós temos aqui atrás do osso externo e quando nós nascemos ela é grande e ela vai regredindo conforme a gente vai envelhecendo. Na idade adulta ela é muito pequena, mas ela ainda existe. Tá? E a regressão dela acontece geralmente até a adolescência com maior intensidade. Por que ela regride? Porque outras glândulas passam a fazer a função do timo, que obviamente é um órgão linfóide primário. Temos também o sistema imunológico responsável pelas células, pela produção das células, que outros órgãos linfóides, como o baço, os linfonodos, que formam as ínguas, as tonsilas palatinas, vulgares amígdalas. Então, uma série de gânglios que o conjunto de linfócitos de células que vão, na verdade, apresentar esse antígeno, esse corpo estranho, para ser degradado. Então, os órgãos linfóides secundários são esses vários, o baço, os linfonodos, a tonsila palatina amígdala e assim por diante. E os primários, claro, a medula e o timo. O que é imunidade? Fala assim, nós temos imunidade. Esse termo imunidade é usado, inclusive, em a imunidade parlamentar. Não pode prender o deputado, que ele tem imunidade parlamentar. Ou seja, a nossa imunidade, nós temos o quê? Defesa. Nós estamos imunes, nada vai nos atacar. Mais ou menos por aí. Então a imunidade é uma capacidade que pode ser tanto, ou é uma propriedade, melhor falando, que pode ter sido tanto adquirida quanto inata. Só que vamos verificar um detalhezinho aqui. A imunidade, o nosso organismo, ele é capaz de resistir a quase todos os tipos de patógenos ou toxinas. E essa capacidade de resistência, isso é a imunidade. Essa imunidade, ela é adquirida, ou seja, aquela que se desenvolve quando o corpo tem contato pela primeira vez com o patógeno. Então, por exemplo, você teve contato com o patógeno ficando doente. O teu corpo reconhece aquele patógeno como estranho e produz anticorpos. Você adquiriu defesa, só que você gastou energia para isso. Então essa imunidade adquirida, ela é ativa, porque você gastou energia produzindo defesa. Essa defesa são os anticorpos, ok? Mas pode acontecer também, que a nossa imunidade, além de adquirida, ela pode ser inata. Ou seja, muitas formas de defesa nascem conosco. Eu listei aqui, o epitélio, que é uma barreira física,
as células fagocitárias, os macrófagos e os neutrófilos, as células assassinas naturais, the killer, né? Proteínas do sangue, sistemas complemento e etc. Vamos imaginar o seguinte, ó. Quando algum patógeno, algum micro-organismo, algum corpo estranho quer entrar no teu organismo, ele enfrenta barreiras. Por exemplo, a lágrima é uma barreira. O suor, inclusive o suor e a lágrima, tem uma enzima chamada lisozima que usa destruir os corpos estranhos. A própria pele é uma barreira, não é qualquer coisa que entra, que passa pela pele. Os pelos, né? Se nós pegarmos um muco vaginal, o muco que sai da boca, do nariz, o catarro, se nós pegarmos o ácido clorídrico, quanta bactéria que nós não englobamos e que literalmente é queimada pelo ácido estomacal. Isso tudo é uma barreira que nasceu conosco, é inata. Agora, tem barreiras que nós adquirimos quando? Em contato com os micro-organismos. Só que quando nós adquirimos, nós gastamos energia. Como é que eu posso adquirir? Ficando doente ou simulando essa doença com a vacina. Tá? Vamos lá. A imunidade ativa. A imunidade é dita ativa quando você é exposto a um patógeno e você gastou energia para se proteger. O exemplo clássico é a vacina e é a doença. Imunidade passiva. Ela é conferida, né, de forma temporária. E ela é conferida como? Por exemplo, tomando soro. Você recebeu um soro com anticorpos prontos, que alguém outro produziu. Por exemplo, o indivíduo foi picado por uma cobra, não tem tempo de tomar vacina, toma soro, foram anticorpos produzidos dentro de um cavalo, no corpo de um cavalo. Outra coisa que é passiva, a mãe, dando de mamar, manda pelo aleitamento materno o colostro. E esse leite, né, esse colostro, esse primeiro leite, ele está cheio de anticorpos, que protege a criança contra infecções respiratórias, digestórias, etc. Isso é passivo. Ela não gastou energia, ela ganhou. Tá? Então, a imunidade, ó, soro e vacina, diferença. Então, a vacina, o organismo acaba desenvolvendo imunidade ativa, ou seja, nós produzimos os próprios anticorpos. Então, acontece o quê? Você recebeu uma vacina contra qualquer bactéria ou contra vírus. Nessa vacina vem a bactéria destroçada ou morta, o vírus atenuado ou destroçado. O teu corpo não sabe que ele está detonado ou que a bactéria está morta. O teu corpo produz anticorpos contra aquilo que é estranho. Muitas vacinas requerem dosagens extras, o chamado reforço. O exemplo clássico, né, de vacinas como tétano, que requer reforço. Tá? Então, nesse caso, vai acontecer o quê? Quando você recebe uma segunda dose, o teu corpo já reconhece como estranho porque existe o quê? Memória imunológica. E ele vai produzir uma resposta muito mais rápida e em maior quantidade. Beleza? Então, a vacina é um processo adquirido ativo. Agora, o soro. O soro é dado quando você é picado por uma cobra, um escorpião, uma aranha. Então, não tem tempo hábil de produzir anticorpos. Como é que é produzido o soro? A técnica tradicional é o seguinte, pega o veneno da cobra, coloca, injeta no cavalo. O cavalo, claro, vai ter problemas, vai começar a produzir os anticorpos, etc, etc. Depois de um certo tempo é feita a sangria no animal. Tira-se o máximo de sangue possível, tá? Separa-se o soro com, né? Separa-se o soro do sangue, né? Esse soro vai ser utilizado, né, para você que foi picado por uma cobra. E devolve-se, né, esse sangue, esse resto de sangue para o cavalo. Né? Claro, o cavalo sofre muito, a sobrevida dele diminui, mas é uma maneira interessante de você ter os anticorpos prontos. Então, os soros foram desenvolvidos em outros animais, né, e aplicados, no caso, né, de um processo de defesa que tem que ocorrer muito rapidamente. Tá? Um gráfico que pode aparecer no teu Enem está aqui. Ó. Aqui nós temos, ó, na abscissa, o tempo. Na ordenada, a concentração de anticorpos no plasma. Vamos observar o seguinte. Ó. Primeira inoculação do antígeno. A resposta máxima ocorreu aí em 20 dias e foi uma unidade arbitrária 1.
Depois a quantidade de anticorpos cai um pouco. Numa segunda inoculação de antígeno, é aplicado aqui. Você produziu numa unidade arbitrária 100, ou seja, 100 vezes mais. Aqui você demorou 20 dias, aqui você demorou 10 dias. Mais rápido e maior. O que eles podem perguntar? Por que isso acontece? Porque existe memória imunológica. Como tem memória imunológica, obviamente existe a possibilidade de uma resposta maior em maior quantidade. Nós temos algumas propriedades do sistema imune. Eu quero destacar algumas para vocês aqui. Uma delas, especificidade. Um anticorpo, ele é produzido contra um tipo de antígeno. Por isso que é necessário que todo ano você tome uma vacina para gripe. Ah, mas por quê? Porque os vírus são altamente mutantes. E se você foi vacinado contra um tipo de vírus, pode ser que o vírus do ano seguinte não seja o mesmo. Na verdade, como é que é feita essa vacina? Eles avaliam, por exemplo, nós estamos agora no verão. O hemisfério norte, ele está no inverno. Então eles vão avaliar quais são os principais tipos de vírus que vão afetar o hemisfério norte e fazem a nossa vacina para o nosso inverno. Assim como a vacina que o pessoal recebeu há pouco tempo no hemisfério norte, foi feita com base nos principais vírus que afetaram o hemisfério sul. Existem inúmeros tipos de vírus, por isso que tem que receber uma nova vacina. Porque uma vacina contra o vírus A só é efetiva o anticorpo produzido contra o vírus A e não contra o B. Por quê? Porque existe especificidade. Isso gera, desculpem, uma enorme diversidade. Se para cada vírus que eu tenho contato eu produzo anticorpo, ou para cada vacina tomada eu produzo anticorpo, eu vou ter uma enorme diversidade de anticorpos. Outra característica muito importante é a sensibilidade. O nosso corpo é sensível frente à presença de um antígeno. Ainda bem, né? Isso leva ele a produzir anticorpos. E uma coisa maravilhosa que nós discutimos no gráfico é a aquisição de memória. Num segundo contato contra um patógeno, você reage mais rápido em maior quantidade. Agora, existe uma autolimitação que está ligada à especificidade. O anticorpo A age contra o antígeno A, o anticorpo A não age contra o B. É uma autolimitação. Ah, eu fui vacinado contra a gripe, estou protegido. Você está protegido contra aqueles vírus que tinha na vacina. Só. Tolerância. De um modo geral, o nosso corpo tolera muito bem os anticorpos. E os anticorpos toleram o corpo. Só que pode acontecer um caso de intolerância que geram as doenças autoimunes. Exemplo, os reumatismos. Exemplo, diabetes tipo 1. Exemplo, hipotireoidismo de Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, onde é uma destruição da tireoide por os anticorpos produzidos pelo teu próprio corpo. Lúpus eritomatoso sistêmico, é uma intolerância do anticorpo em relação ao corpo, do corpo em relação ao anticorpo. Doenças autoimunes. Aqui nós temos um esquema muito grande de ação. Eu quero que você acompanhe bem esse esquema aqui. Aqui nós temos o antígeno, uma primeira exposição. Nós temos uma imunidade chamada aqui humoral e aqui uma imunidade chamada celular. A imunidade humoral está ligada aos chamados linfócitos do tipo B. A imunidade celular aos linfócitos do tipo T. E eu creio que você lembra o T CD4, o T CD8 e o T supressor. Então, olhem só. Uma célulazinha chamada macrófago. Imagine que eu tenho um macrófago aqui. O macrófago vai tentar comer o antígeno, o corpo estranho. Só que muitas vezes o macrófago não consegue degradar este antígeno. O macrófago faz o quê? Ele engloba este antígeno, tá? Quebra o antígeno, coloca na membrana dele pedaços do antígeno com proteínas que são sinalizadores celulares, proteínas chamadas MHC de classe 2. O macrófago vira um pisca-pisca.
alertando, estou com problema, me ajude. Além do mais, ele libera um aviso, que é uma substância chamada interleucina. Então, olha só, o macrófago vira uma célula apresentadora de problema, apresentadora de antígeno. O que é que vai acontecer a partir disso? Quem entra na área? Linfócito T auxiliar, o chamado CD4. O CD4 libera uma interleucina que estimulam os linfócitos B. O que os linfócitos B fazem? Estimulam a formação de células de memória e estimulam a formação dos plasmócitos. Se tem plasmócito, tem anticorpo. E os anticorpos unem-se aos antígenos, tornando mais fácil de eles serem fagocitados. Olha que sistema complexo de defesa. Da mesma forma que os linfócitos TCD4, eles podem estimular os The Killer, os matadores, os TCD8. Os TCD8, além de formarem memória, eles vão liberar perforinas. Perforinas são proteínas específicas que perfuram não só o antígeno, mas o próprio macrófago. O macrófago acaba dando a vida pelo corpo, ele acaba sendo morto, juntamente com as perforinas que as perfuram, né? Juntamente com os antígenos. Então olha como é complexa essa defesa. Uma coisa que seria legal para nós avaliarmos aqui é que todo mundo já ouviu falar da ação do vírus da AIDS. O vírus da AIDS, o HIV, ele vai destruir, olhem só, os linfócitos TCD4. O vírus da AIDS é um retrovírus, ele tem uma enzima transcriptase reversa que consegue fazer com que o RNA dele forme DNA, depois novos RNAs são formados e ocorre a cópia. Então ele vai destruir quem? Olhando para o esquema, ele destrói aqui o que eu costumo dizer para os meus alunos, o chefe, o linfócito TCD4. Se ele destrói o TCD4, o linfócito B não sabe trabalhar. Não tem plasmócito, não tem célula de memória, não tem anticorpo, não tem defesa. Não vai ter CD8, não vai ter perfurina, não tem defesa. Ou seja, a nossa defesa fina, a melhor defesa, ela acaba sendo prejudicada. Por isso que causa SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida. Então, uma síndrome é um conjunto de sintomas. O indivíduo não morre de AIDS, mas ocorre decorrente da enfermidade. Porque se a imunidade cai, ele fica suscetível ao ataque de fungos, bactérias, outros vírus. Morre de câncer, como sarcoma de Kaposi, ele tem sapinho e pode morrer de fungo. Ele morre de tuberculose, micobactéria tuberculose afeta e outras tantas doenças, porque a imunidade cai deste indivíduo. Tá? Seguindo. Um outro processo de defesa, que não é uma defesa específica, é que nem aquela primeira linha que eu falei, que é inespecífica. Podemos dizer que essa é uma segunda linha de defesa, que é a inflamação. A inflamação, ela se caracteriza por um estado de dor, calor, rubor e inchaço. Nós falamos que ela é caracterizada pelos 3 or mais o inchaço. Você observa aqui, ó, dor, calor, rubor e inchaço. Então, no caso da inflamação, se libera prostaglandina, tá? Mais histamina. Então, um exemplo simples. Vamos imaginar que você levou uma porrada lá no rosto. Bateu o rosto em algum lugar, uma paulada que bateu, etc. Vai ficar vermelho, quente, inchado e dolorido. Naquela região aconteceu o quê? As células da região secretaram histamina e prostaglandina. O vaso daquela região se dilatou, se trocou mais calor, esquentou. O vaso dilatou, ficou vermelho. Está inchado. E está dolorido porque esse inchaço faz com que os receptores de dor fiquem à flor da pele. Por que o vaso fez isso? Fazendo isso, dilatando o vaso, isso facilita a diapedese. Anotem isso. Ó. Diapedese. É a capacidade que certos leucócitos, ou células de defesa, têm
de atravessar a parede do vaso e defender o corpo para comer corpos estranhos fora do vaso sanguíneo. Então essa diapedese, os vasos atravessam a parede do vaso. Quando você toma um anti-inflamatório, um exemplo clássico, um antihistamínico, você tem rinite. Você toma um antihistamínico, um polaramine, cerestemine, etc. Por quê? Rinite é uma inflamação. Inibindo a liberação de histamina, você não tem dor, calor, rubor e inchaço. Só que a inflamação é um aviso que tem algo errado. Então você está, na verdade, fazendo uma coisa que não é tão legal assim. Só que às vezes é melhor você reduzir essa inflamação porque a dor é muito intensa, que ela incomoda. Outro caso, o interferon. O interferon é uma substância produzida especialmente por células que foram afetadas por vírus. E essas células afetadas liberam interferon, avisando as células que ainda não foram afetadas que essas tomem cuidado, porque elas podem ser afetadas. Essas células que são avisadas, elas têm tempo hábil para ativar o sistema de defesa. O interferon é um medicamento muito utilizado, por exemplo, para indivíduos que têm algumas doenças virais, como as hepatites. Hepatite C é o grande exemplo. E o governo federal fornece via SUS as doses de interferon necessárias para evitar que novas células do fígado sejam afetadas pelo vírus da hepatite C. Então o interferon é a substância utilizada aqui. Então, a substância utilizada por células que já foram afetadas para que elas avisem as que ainda não foram, para que essas tomem cuidado e chamem o sistema de defesa. Diapedese, como falei, neutrófilos e monócitos têm essa capacidade, né? Monócitos são os geradores dos macrófagos, né? E atravessar a parede do vaso e degradar corpos estranhos em outros lugares. Os anticorpos, que são específicos, que são proteínas da classe das imunoglobulinas, eles têm a capacidade de aglutinar, precipitar, neutralizar e destruir. Costumo dizer que o anticorpo não mata, ele inativa. Aglutinam vários antígenos com bactérias que são aglomerados para facilitar a fagocitose. Precipitam o antígeno solúvel mais anticorpo, ficando insolúvel e tornando mais fácil a fagocitose. Neutralizam o anticorpo, cobre os locais tóxicos dos agentes antigênicos, facilitando a ação dos anticorpos, dos macrófagos. Lise, anticorpos atacam as membranas celulares, causando sua ruptura, facilitando que um processo osmótico destrua em si esse patógeno. Então, algumas questões sobre o anticorpo, essa proteína da classe das imunoglobulinas. O anticorpo tem uma parte constante, que é a famosa cadeia pesada. Aqui nós temos o disulfeto, enxofre, a ponte de sulfeto. E vamos ter a parte variável, que é a cadeia leve. O sítio de ligação com os antígenos, obviamente, está relacionado à cadeia leve. Essa parte constante não poderia ser, porque senão não existiria especificidade. Então, os anticorpos não matam, mas inativam. Não são células, guarde isso com muito carinho. São proteínas da classe das imunoglobulinas. Imunoglobulinas. Não tem memória. Memória tem quem o produziu, os linfócitos B, que produziram plasmócitos, que produziram anticorpos. E são específicos. Um anticorpo, ele inativa um determinado antígeno. Beleza, gente? Os tipos de anticorpos nós temos aqui. O texto está um pouco pequeno, mas eu vou citar. A imunoglobulina A tem inúmeros anticorpos A. Atuam sobre antígenos presentes na superfície das mucosas do corpo. Estão presentes também no colostro, o primeiro leite formado no início da amamentação, sendo fundamental para evitar infecções gastrointestinais e respiratórias no bebê. A imunoglobulina D estimula o sistema imunitário dos linfócitos B. A imunoglobulina E age nos processos alérgicos, especialmente nas alergias. Quem tem rinite já fez teste de IgE, por exemplo, o alérgico à picada de abelha, etc. Imunoglobulina G é a única classe de anticorpos capaz de atravessar a placenta, o anticorpo anti-RH, a imunoglobulina G. Imunoglobulina M, é uma das primeiras a serem produzidas
em respostas imunitárias. Não tem só 5 anticorpos, são 5 classes, são milhares de anticorpos. Uma questão aqui bem interessante que caiu no Enem. Tá? Nós vamos resolver várias do Enem, mas essa aqui é bem interessante. Inclusive, a gente pode ver muito com história, que fala da Idade Média, né? A peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo di Tura escreveu: as pessoas morriam a centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra. E assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. E morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Agnolo di Tura, né? E foi de onde foi retirado. O testemunho de Agnolo di Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que Idade Média, né? Gente, a peste negra ou peste bubônica é transmitida, é causada por uma bactéria Yersinia pestis e transmitida ao homem por picada de pulga de rato. Qual que era o grande problema na Idade Média? Sujeira. Muito rato, muita pulga de rato, picava o homem, causava a peste negra ou peste bubônica pelos bubões gerados, as bolhas. Só que em 1300 e pouco, não existia antibiótico, que é lá de 1700 e pouco. 1800, na verdade, né? Então nós vamos ter aqui um tratamento para a bactéria muito ruim. Obviamente que dizimou aí em algumas cidades 2/3 da população. Tá? Então se achava que era o fim dos tempos. Aí ele diz assim: o testemunho de Agnolo di Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante o século XIV, sugere que, olha que questão bonita. Aquilo que eu falei para vocês. Primeiro, aqui se apresentou uma situação problema, contando o caso da peste negra. Em seguida, você tem um enunciado. Esse enunciado não pode trazer nenhuma informação nova. E você não tem a pergunta, está correto, marque a correta, marque a incorreta. Não pode ter. O testemunho de Agnolo di Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que? Sugere o quê? O flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Opa, essa é uma ideia boa, né? Porque se você voltar aqui, ó, e morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. Vamos segurar um pouco. A igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico. A igreja, na Idade Média, saber médico, não dá. A impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte. Sim, o cara enterrou todos os filhos dele. Morreram 2/3, não foi forte. Houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior? Não. Posterior, ou durante. O drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados? Não. Falou que eram fossas que eram abertas e jogavam seus cadáveres. Portanto, letra A, o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. Tá? Nosso corpo é formado por quadrilhões de células vivas que necessitam ao mesmo tempo de água, alimentos, ar, entre outras substâncias. O sangue é o veículo que transporta as substâncias necessárias à vida das células. Sobre as diferentes funções do sangue, é correto afirmar que os leucócitos, células de defesa, transportam nutrientes e hormônios? Não, fazem defesa. O plasma é responsável pelo transporte do oxigênio? O oxigênio, lá no plasma, tem a hemoglobina nas hemácias. Tá? Vamos segurar um pouco. Pouco oxigênio fica dissolvido, porque o oxigênio é apolar e a água é polar. Pouco dissolvido, mas transportado pela hemoglobina. As plaquetas ajudam na coagulação do sangue. Isto, as plaquetas fazem coagulação. Atuam na coagulação. Só que elas não são células, são fragmentos de células. As hemácias são responsáveis pela defesa? Não, os leucócitos. Não dá. Os glóbulos vermelhos regulam a manutenção da temperatura? Nada a ver. Então a B não pode ser porque o plasma, na verdade, é a parte líquida, né? Então a parte dos elementos figurados que são as hemácias. E a hemoglobina das hemácias que transporta o oxigênio.
porque pouco oxigênio fica dissolvido no plasma. Então a mais interessante é a letra C. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula número 11, imunologia. Espero que você tenha gostado e aproveitado bastante. Um grande abraço a todos e até o nosso 12º encontro. Não esqueça, arrase no Enem 2015. Um grande abraço.